Nós vamos abrir Velho Testamento, 1 Reis. Velho Testamento, 1 Reis aí, tá? Abre aí no comecinho de 1 Reis. Quando todos acharem, aí eu vou falar o capítulo em nome do Senhor Jesus, tá? 1 Reis, o capítulo eu falo já para que ninguém venha ler antecipadamente, mas sim todos nós venhamos ler juntos. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. 1 Reis. Agora vai para o capítulo de número 13. Capítulo de número 13. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Do 1 ao 10, em nome de Jesus, tá? Vamos acompanhar a leitura. 1 Reis, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. 4. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia torná-la a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara para a ordem do Senhor. 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me retribua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, aleluia, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como antes. 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. 10. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Diga glória a Deus. Coloque com carinho, irmãos, as escrituras sobre o teu coração. Você já vai entender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, amém? Coloque as escrituras com carinho sobre o teu coração. Feche os teus olhos, encurve a tua cabeça e começamos a orar em nome de Jesus. Você que quiser anotar aí, irmãos, para que em casa você venha acompanhar o que vai ser ministrado aqui. 1 Reis, capítulo de número 13. Marque aí para que em casa você venha acompanhar a leitura da palavra do Senhor e venha entender tudo que vai ser ministrado aqui essa noite. Amém? Para que nós venhamos entender aqui o capítulo de número 13,
aqui o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, após algum tempo eles vão se dividir em 2 reinos. O povo, as 12 tribos de Israel, vai se dividir em 2 povos. 10 vai para um lado e 2 para o outro. Perceba que a divisão, ela não é só no dia de hoje, ela já vem desde o Velho Testamento, desde muitos anos atrás. Alguns vão querer estar de um lado, outros vão querer estar do outro lado. Mas nós que conhecemos ao Senhor, não escolhemos o lado que deveremos estar, se é do direito, ou se é da esquerda, ou se é do meio, mas sim, iremos fazer conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade de Deus. Mas esse povo aqui, eles vão se separar. O povo escolhido por Deus, eles vão se separar. E ali vai existir um rei que está fazendo aquilo que o Senhor não permite que venha a ser feito. Venha a ser acendido fogos estranhos, venha a ser feito um culto de forma diferente. Por isso que aqui nós temos ordem e decência para cultuarmos ao Senhor, porque nós devemos fazer conforme a vontade de Deus. Mas aqui a vontade do Senhor, ela foi deixada de lado e foi feito conforme a vontade do homem, de um rei que achou digno de fazer conforme a sua própria vontade. E aí vai começar a fazer uma adoração a Deus de forma diferente. E ali vai passar uns dias e essa adoração não vai ser repreendida. Ninguém vai chegar para reclamar a forma que está sendo adorado. Mas Deus, Ele vê todas as coisas. Aí Ele vai levantar um dos seus escolhidos, não vai dar nome a Ele, para que nós não venhamos saber quem que é, e vai dar uma missão. Você vai até a um rei, a qual está fazendo adoração de formas estranhas, e vai dizer a ele, que assim diz o Senhor dos Exércitos. E esse homem vai até o rei. Imagine a responsabilidade desse homem de Deus, de ir até um rei e dizer que tudo aquilo que ele está fazendo está de forma errada, que aquela adoração ali é uma adoração para si próprio, mas não para o próprio Senhor. Que ele vai chegar e repreender esse rei, dizer conforme o Senhor mandou que ele viesse falar. Mas esse rei, no meio do culto, no meio da adoração, ele vai se irar com esse homem e vai dizer para os guardas: ei, prendam ele, prendam ele. Mas a hora que o rei vai esticar suas mãos, ela vai ficar paralisada e se secar. E ali o rei vai entender que verdadeiramente aquele homem não estava fazendo igual a ele, conforme a tua vontade, mas sim estava fazendo conforme o Senhor ordenou que ele viesse fazer. Saiba de uma coisa, irmão: tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, tudo aquilo que vem do Senhor, uma confirmação, nós podemos fazer sem medo de errar, porque aquilo vem verdadeiramente do Deus Todo-Poderoso. Mas quando você for fazer algo que tem dúvida no meio, que tem mentira, que tem algo que não convém do Senhor, isso não faça, porque você está indo contra a vontade de Deus. E esse homem, ele não estava ali fazendo conforme a sua própria vontade, mas sim estava fazendo conforme Deus ordenou que ele viesse fazer. E aí, após o rei ficar com a sua mão esticada e seca, aí ele vai lembrar de quem? O Deus do impossível, o Deus que tudo pode. Aí vai dizer para aquele homem, o homem de Deus, que é chamado aqui na Bíblia, a Bíblia não dá nome a ele, o Senhor não deu nome a ele, vai ser chamado de homem de Deus. E aí o rei vai dizer: ei, clame ao seu Deus, clame a Ele e peça para Ele que a minha mão volte ao normal. E aquele homem vai clamar a Deus ali na frente de todos e do rei. Imediatamente, irmãos, a mão do rei, ela vai voltar ao normal. Quando Deus ordena alguma coisa,
não vai passar horas, não vai passar dias, não vai passar semana, vai ser de imediato que algo vai acontecer, quando vier da ordem do Senhor, amém? E aí agora o rei que está virado com aquele homem de Deus, ele vai ver que verdadeiramente ele estava vindo em nome do Senhor, e vai dizer: olha, esqueça toda a minha ignorância, esqueça tudo que eu te falei, vamos até a minha casa para comer, para beber, e lá você vai descansar, porque agora verdadeiramente eu vejo que você é um servo de Deus. E aí o homem vai responder: ainda que você venha me dar metade de tudo que você possua, rei, eu não vou até a tua casa, porque assim ordenou o Senhor a mim, que eu não viesse comer nem pão e nem beber água deste lugar, mas sim viesse fazer conforme a tua vontade. Olha que obediência ao Senhor, né, irmão? Como precisamos de homens assim, né? Mulheres dessa forma, obediente ao Senhor. Ele ali foi oferecido um banquete para ele, mas só que antes ele já tinha recebido a ordem do Senhor, que não era para tomar água e nem comer pão daquele lugar, mas sim era para ele ir lá e falar tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele falar contra aquele rei, e depois ele voltasse e não comesse pão e nem bebesse água, amém? Quantos entenderam até aqui? Diga glória a Deus. Irmãos, eu não estou dando nome aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá? A pregação hoje é um pouco mais rápida, mas você vai chegar em casa, você vai ver o nome do rei, vai ver onde aconteceu tudo, mas como a pregação é um pouco mais rápida, então eu estou só colocando o rei aqui, tá bom? E aí, ele fez, o homem de Deus fez conforme o Senhor ordenou a ele, e disse para o rei: eu não vou até a tua casa, porque o Senhor disse que não era para mim comer pão e nem beber água desse lugar, mas sim viesse, falasse aquilo que o Senhor colocou no meu coração e voltasse da onde eu vim. Só que ali tinham pessoas adorando ao Senhor, e tinham ali no meio filhos de um servo do Senhor também, mas já de idade. Ele não estava fazendo parte daquele culto, porque ele era temente a Deus e sabia que aquela forma de cultuar a Deus não era certa. Deus não estava naquele negócio. Irmãos, presta atenção numa coisa: às vezes nós estamos em lugares estranhos, às vezes nós estamos em terras estranhas, e ali nós queremos adorar a Deus, invocar a Deus, mas sabemos que estamos em lugar totalmente errado, totalmente abominável perante os olhos do Senhor. Toma cuidado o lugar aonde você está andando, toma cuidado da onde você está clamando a Deus, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem os lugares da sua adoração, Ele não separa a glória dEle com ninguém. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao dinheiro. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo os meus próprios benefícios. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo os homens. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o meu trabalho. E é simples assim, irmão. Nós não conseguimos associar aquilo que Deus não aceita com a nossa vontade. Ou Deus aceita, ou Ele não aceita. Amém? Ficamos um pouco assustados, né, irmãos? Porque às vezes nós queremos falar: todo lugar que eu estiver, Deus está comigo. É verdade, o Senhor sempre está conosco, do nosso lado. Mas nós sabemos que o lugar onde nós estamos andando não é lugar para nós estarmos, porque o Senhor não ordenou que nós viéssemos estar ali. E não adianta clamar a Ele, não adianta buscar a Ele, porque ali não é lugar de adoração a Deus. E esse povo estava fazendo dessa forma, fazendo conforme tudo aquilo contra o Senhor ordenou que viesse fazer. Amém? Até aqui todos entenderam? Você não está em lugar estranho não, né, irmãos? Clamando a Deus. Misericórdia, hein? O Senhor que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Existe lugar que nós que somos servos do Senhor não é para nós estarmos. Amém? E aí, esse homem de Deus até aqui vai prestar atenção em tudo que o Senhor mandou ele falar. Só que dois desses filhos do profeta mais velho
que estava ali naquela cidade, eles vão sair e dizer ao seu pai tudo o que aconteceu. Pai, Deus enviou um dos teus servos e repreendeu o rei na frente de todo mundo, e ali a mão dele foi paralisada e secou, e o homem de Deus orou ali, e no mesmo instante a mão voltou ao normal. Olha que Deus maravilhoso. No mesmo instante a mão dele voltou ao normal. E aí o homem de Deus está indo embora, e os filhos do profeta mais velho, por isso que aqui nós conhecemos falar o profeta novo e o profeta velho. Aí esse profeta velho, o ancião, o mais velho, ele vai ouvir tudo isso e vai dizer: por onde esse homem de Deus foi? Por qual o caminho que ele está indo embora? E os filhos do profeta ancião, o profeta mais velho, vai dizer: olha, ele tomou o seu jumentinho e tomou por tal caminho. E o profeta vai seguir ele e vai de encontro a ele, e vai encontrar o homem de Deus, a qual foi escolhido por Deus para repreender o rei, sentado debaixo de uma árvore descansando. E vai dizer: você que é o homem de Deus, a qual foi enviado para repreender o rei? Ele vai dizer: sim, sou eu. Então, eu vim aqui te convidar para ir até a minha casa. Ele vai dizer: não, eu não posso. Aí o profeta mais velho vai mentir, vai dizer: um anjo do Senhor apareceu para mim e disse para que eu viesse te convidar para ir até a minha casa, para comer pão e beber água. E aí talvez ele estivesse com fome, né? Com sede, e ali usou o nome de Deus, né? E ali ele acreditou. Como nós vemos pessoas, por usar o nome de Deus, já dizemos homem de Deus, mulher de Deus. Vigia, irmão, vigia. Observe se é homem de Deus mesmo, observe se é mulher de Deus mesmo. Eu não posso falar de mim próprio, mas sim cada um vai observar o meu caminhar, o meu estar na presença de Deus. Nós que estamos aqui não podemos dar testemunho de nós próprios, assim dizermos somos servos e servas do Senhor, mas o nosso dia, o nosso caminhar, as pessoas que estão próximas a nós vão verdadeiramente entender se verdadeiramente somos servos do Senhor ou não somos. Amém? E aí esse homem, por sentir fome, por sentir sede, ele vai esquecer tudo aquilo que Deus tinha dito para ele não fazer. E olha como somos nós, vencidos pelo tempo, pelo cansaço, né? Deus diz para nós estarmos diante da presença dele, mas vai passando o tempo e essa presença não é tão real. E aí esse homem vai voltar àquela cidade a qual Deus não permitiu que ele viesse comer pão nem beber água, e vai até a casa do profeta mais velho e vai ali comer pão e beber água. E ali quando estão os dois ali no banquete, Deus vai fazer uma revelação ao profeta mais velho. Vai dizer: eu ordenei a ele que ele não era para comer pão e nem beber água desse lugar, mas sim falar aquilo que eu mandei que ele viesse falar e voltasse, não pelo mesmo lugar que ele voltou, mas por outro lugar. Ele fez tudo isso, irmão, só se deixou levar pela fome, pela sede, e voltou lá e comeu pão e bebeu água. E ali após a vir a palavra do Senhor, o profeta, o homem de Deus, ele vai se entristecer, porque aí ele vai lembrar, e vai dizer: o Senhor falou comigo que não era para mim comer pão nem beber água, era para mim voltar, não fazer parte de nada, e eu estou aqui. E aí ele vai se levantar e ir embora. E num caminho, a hora que ele está indo embora, ele e seu jumento, um leão vai atacar ele e matar ele. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é ele pecou contra o Senhor, irmãos. Ele errou com aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele fazer. E aí o leão vai atacar ele e matar ele.
Vigia, irmãos, a forma que estamos caminhando com o Senhor, irmão. Aqui a morte dele foi instantânea, um leão o atacou e o matou. Às vezes nós estamos morrendo dia após dia perante da presença do Senhor e não estamos percebendo isso. Vigia, irmãos. O foco do inimigo é o quê? Nos tirarmos da presença do Senhor. Mas quando eles não conseguem nos tirar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer que nós venhamos até o culto, não sentimos nada, não cultuamos a Deus. Ele vai fazer que nós venhamos um dia adorar a Deus e 5 adorar o mundo. Ele vai fazer que nós venhamos um dia estar diante da presença do Senhor e 15 venhamos estar lá fora com pessoas que não deveríamos andar, conversando palavras que não deveríamos fazer parte, fazendo parte de coisas que não é da vontade do Senhor. Às vezes a palavra sai para nós, irmão, e nós endurecemos o nosso coração. Não faça isso, meu amado. Não faça isso, minha amada. O Senhor está falando ao teu coração e ao meu também, irmão. Sem nós percebermos, nós estamos dias após dias se afastando da presença do Senhor e estamos achando tudo isso normal. Estamos achando que isso é normal. Vigia, irmãos, que aqui é o Senhor que está falando ao meu e ao teu coração. Amém? Não endureça o teu coração, irmão. Abra o teu coração. O Deus que nós servimos, Ele está de braços abertos para cada um de nós. Mas é necessário que nós venhamos se achegar até Ele. E essa noite nós vamos ter uma rica oportunidade, mais uma vez, de se achegarmos diante do Senhor. Não somente se achegarmos, mas fazer parte do teu corpo e do teu sangue, para sairmos daqui ainda mais fortalecidos da presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor essa noite está nos dizendo o quê? Nós devemos obedecer tudo aquilo que o Senhor tem falado a nós. Mas pastor, como é que o Senhor fala conosco? O Senhor fala conosco, irmãos, quando nós acordamos de manhã e tiramos um tempo ali, para antes de fazermos qualquer coisa, ouvir a voz do Senhor, dizer: Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por esse sol que está brilhando lá fora. Obrigado, Senhor, pela chuva que está caindo lá fora. Obrigado, Senhor, pela visão que o Senhor permitiu que eu viesse ver. Obrigado, Senhor, pela fala, por permitir que eu viesse falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas pernas. Obrigado, Senhor, pelos meus braços. Obrigado, Senhor, pela luta que eu estou passando, porque eu sei que o Senhor está do meu lado comigo e nada pode me abalar. Louvado seja o Senhor. E esse homem, irmãos, foi chamado homem de Deus. Mas ele não guardou tudo aquilo que o Senhor falou para ele. Ele não fez conforme o Senhor tivesse ordenado para ele. Aqui nós estamos no Velho Testamento, no tempo da lei. Aqui as coisas eram um pouquinho mais sérias do que são hoje. Aqui verdadeiramente o preço do pecado era a morte. Não tinha como clamar, não tinha como buscar. A ordem que era dada por Senhor era dada e ponto. Mas mesmo assim nós vemos um Deus de graça e misericórdia. O rei vai endurecer o seu coração, que a sua mão vai ficar ali paralisada e secar. E ali ele vai lembrar de quem? Do Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso. Vai dizer: homem de Deus, clame ao teu Deus, clame ao Senhor que te enviou aqui e peça graça e misericórdia sobre a minha vida e faça com que a minha mão volte ao normal. Mas com tudo isso que o rei viu, irmão, tudo isso que o rei presenciou, nada disso adiantou.
que a palavra de Deus diz que ele não se desviou do seu mau caminho, mas sim permaneceu, fazendo cultos estranhos, fazendo aquilo que o Senhor não tinha ordenado. E o Senhor nos ordena tantas coisas, irmão, e nós queremos teimar com o Senhor, e depois reclamamos pela situação a qual estamos passando, depois reclamamos a forma que estamos, mas não analisamos a nossa vida e dizemos: Senhor, pequei contra o céu, pequei contra a terra, mas estou aqui, Senhor, arrependido, para que o Senhor agora venha guiar os meus caminhos, e eu não venha mais desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim permaneça no teu caminho, porque eu sei que somente o Senhor tem a palavra de vida eterna, somente o Senhor tem aquilo que é bom para nós, e eu quero estar diante da tua presença. E quando você entender a palavra do Senhor essa noite,